Reflexão bíblica. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 3. Tito 3. Paulo exorta Tito a lembrar os crentes de obedecerem às autoridades e a praticarem boas obras. Ele fala sobre a salvação pela misericórdia de Deus, através do lavar regenerador do Espírito Santo. Paulo encoraja Tito a evitar contendas e divisões na igreja e envia saudações finais. Os frutos da graça. Em Tito 3, veremos que Paulo advertirá Tito sobre o comportamento dos cristãos na sociedade. Tito devia ensiná-los sobre como proceder no trabalho, nos relacionamentos e que deviam fugir dos pecados, principalmente os da língua. Deviam ser influenciados pelo Espírito, isto porque já haviam sido lavados pelo sangue de Cristo. Mais uma vez Tito é advertido a defender a fé evangélica, no entanto deve evitar discussões e debates improdutivos. Contexto histórico. Estamos acompanhando Paulo dar instruções a Tito de como agir na igreja de Creta. Ele disse especificamente algumas coisas e ensinou como o jovem Tito deve administrar cada parte da congregação e qual deve ser o seu comportamento e ensino. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Tito 3. Instruções a Tito. Versículos 1 e 2. Admoesta-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam os magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Que de ninguém falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. A expressão, preparados para toda boa obra, nos remete a Tito 1 verso 16. Os falsos mestres estavam reprovados para toda boa obra. Um dos propósitos da cruz era criar um povo zeloso de boas obras, Tito 2 verso 14. E aqui, em contraste com os falsos mestres, Tito deveria ensinar as pessoas a estarem preparados para toda boa obra. As qualidades recomendadas nessa perícope, verso 1 ao 3, estão em contraste com a descrição dos falsos mestres em Tito 1 verso 10 ao 16. Benignidade e amor de Deus. Versículos 3 e 4. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, apareceu. As palavras, a benignidade e o amor de Deus, pelos homens, estão em contraste total com a descrição da humanidade perdida no verso 3. A diferença se deve à manifestação de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Lavagem e regeneração. Versículos 5 ao 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A salvação não vem pelas obras de justiça, e sim pela lavagem da regeneração e da renovação feito pelo Espírito Santo. Alguns intérpretes entendem que isso significa que o batismo, o lavar, gera salvação. O contexto, no entanto, mostra claramente que os atos humanos estão em baixa e que a ênfase está na ação e na iniciativa de Deus. Esta lavagem é a purificação espiritual, simbolizado externamente pelo batismo com água. Coisas boas e proveitosas. Versículo 8. Esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. A ordem, afirmes constantemente, é semelhante a Tito 2 verso 15.
Perceba a ênfase em boas obras como característica dos cristãos. Evite questões tolas e inúteis. Versículo 9. Mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Assim como em outras passagens das cartas a Timóteo e Tito, não se sabe com clareza a natureza exata dessas questões e debates. O ponto é que essas contendas não tinham valor. Quanto aos hereges. Versículos 10 ao 13. Ao homem que é herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita. Sabendo que aquele que assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude, da melhor maneira possível, Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Como indicam as leituras à margem, esta é uma referência ao último estágio da disciplina na igreja. A pessoa facciosa que, após ter sido confrontada, não quisesse se arrepender e mudar, provável estar pervertida pelo pecado, condenado em si mesmo. Não sejam infrutíferos. Versículo 14. E os nossos aprendam também a manter as boas obras nas coisas necessárias, para que eles não sejam infrutíferos. Após enfatizar a importância das boas obras do início ao fim da carta e tendo acabado de pedir a ajuda de colaboradores, verso 13, Paulo fez uma nova pausa para enfatizar a importância da prática de boas ações. A oportunidade de ajudar Zenas e Apolo era outro exemplo de como Tito poderia estar envolvido em boas obras. Bênção apostólica. Versículo 15. Todos os que estão comigo saúdam-te. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. A saudação no plural, a graça seja com todos vós, parece estranha em uma carta destinada apenas a um homem, Tito. Contudo, isso mostra que Paulo sabia, e provavelmente queria, que a carta fosse lida para toda a congregação, mesmo tendo sido inicialmente escrita para Tito. 5 principais lições que aprendemos no estudo de Tito 3. Submissão à autoridade. Tito 3 destaca a importância da submissão à autoridade, seja governamental ou eclesiástica. Os cristãos são chamados a obedecer às leis e aos líderes estabelecidos, a menos que esses comandos entrem em conflito com os princípios bíblicos. Prática de boas obras. Paulo enfatiza a necessidade de os crentes estarem prontos para praticar boas obras. Essas ações não apenas beneficiam os outros, mas também refletem a natureza transformadora da fé em Cristo. Evitar controvérsias e fofocas. Paulo instrui Tito a evitar controvérsias tolas e debates infrutíferos. Em vez disso, os crentes devem se concentrar em questões essenciais da fé e evitar se envolver em fofocas ou discussões divisivas. Evitar heresias e divisões. O apóstolo adverte contra o envolvimento com ensinamentos heréticos que possam causar divisão na igreja. Os crentes devem ser diligentes em defender a verdade do Evangelho e permanecer unidos em Cristo. Manter uma atitude de benevolência. Finalmente, Paulo lembra os crentes da importância de manter uma atitude de benevolência e bondade para com os outros. Isso inclui tratar os outros com respeito e consideração, independentemente de sua origem étnica, social ou religiosa. Essa atitude reflete o amor e a graça de Deus em ação na vida dos crentes. Conclusão. Concluindo, mais uma vez Paulo destaca o bom relacionamento. Tito devia advertir continuamente aos cristãos de Creta, não devendo ser desordeiros, mas bondosos. Deviam fugir dos pecados da língua como a calúnia, a difamação e a mentira. Paulo explica que isso era comum antes,
mas agora em Cristo, tudo isso ficou para trás. Tito deve defender a fé, mas evitar as discussões tolas. Paulo adverte de que sempre haverá pessoas procurando dividir e que ele, por sua vez, deveria confrontar essas pessoas por algumas vezes. Isso nos mostra que a obra de Deus não é feita de qualquer forma, do nosso jeito e que juntos somos sempre mais fortes. O apóstolo encerra falando contra a improdutividade. Jesus quer que todos nós sejamos produtivos, do contrário seremos lançados fora, se lembrarmos da passagem da figueira sem frutos. Se você ama a fé em Jesus, a graça de Deus permanece sobre a sua vida, te fazendo frutificar. Glória a Deus! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.